Alô, meu amigo da City TV, um grande abraço. Olha nós aqui outra vez com o City Esporte, o programa que você já está acostumado a acompanhar aqui na City TV. Lembro sempre, em toda terça, às 7 da noite, um programa com um entrevistado exclusivo, uma entrevista inédita para você acompanhar conosco aqui na City TV, canal 525 da Claro. Você nos acompanha também pelo YouTube, City Brasil, YouTube, no City é City TV Brasil, e também no nosso aplicativo, que é City TV. Pode nos acompanhar, rever depois os programas. É claro, você já está acostumado, os nossos programas, nós passamos aí ele de maneira inédita, depois você tem as reprises, de novo, a repercussão do programa passando aí em outros horários para você poder acompanhar. E também no nosso canal do YouTube da equipe do Parada dos Esportes, a gente reproduz as entrevistas também, youtube.com/Parada dos Esportes. Acompanhe com a gente aí, tá? Pois bem, e hoje, para minha alegria, um entrevistado muito especial, companheiro de imprensa, trabalhamos juntos na Rádio e TV Bandeirantes, e hoje ele já está num outro caminho, depois de muito tempo na TV Vanguarda, com a sua empresa Comunicarte. Falo de Marcelo Espanha, que está aqui nos honrando com a presença. Muito obrigado por ter vindo, Marcelinho. Difícil achar o senhor aí. Tudo bem? Muito obrigado, Carmo. Uma honra estar aqui. A honra é nossa. Prazer falar com o pessoal aí. E sou seu fã. Declarado, assumido, você sabe disso. Sabe que eu não estou puxando o saco, não. Eu sou fã mesmo. Você é, para mim, uma referência, né, de caráter, principalmente, de pessoa bacana, mas também de profissional. E para mim é uma honra de verdade. Eu lembro que nós fizemos um jogo, a gente estava falando aqui antes, do professor Alberto Simões, né? Esses dias fez 10 anos do falecimento precoce do mestre Alberto Simões, e nós fizemos um clássico. A gente transmitia Campeonato Brasileiro pela Rádio Clube Bandeirantes, fizemos durante muitos anos, fizemos São Paulo e Corinthians no Morumbi. O Marcelo foi conosco de repórter lá, Alberto e locutor. Cláudio Brasil ainda estava lá conosco, né, fazendo o trabalho todo. Foi a única vez que nós fizemos um jogo assim junto, né? Você é de Lorena? Sou de Lorena, cara. Sou de Lorena, nascido, criado. Certo. Sou apaixonado por futebol e por rádio. E por rádio. Como é que começou essa paixão pelo rádio? Eu gosto de contar essa história. Meu pai, eu sou corintiano, né? Doente. E meu pai é um palmeirense doente. Mano, como é o nome do papai? Celso. O grande Celso, que beleza. Não soube educar o filho, hein? Ó, fugiu, ó. Corintiano é assim. Corintiano, ele vai pelos lados tortos mesmo. E eu lembro muito da minha infância, né? Meu pai, aos domingos, ouvindo rádio Motorola, pretinho, né? E ouvia Fiore Gilhote. E aquilo marcou minha infância, porque era todo domingo à tarde, né, no quintal ali, eu jogando bola. Mas isso daí já era final. Você tem quantos anos? Eu sou de 78. 78. Então pegou os anos 80. Anos 80 ali, né? Eu acho que ainda era o auge do rádio, né? A TV passava, a TV aberta passava um jogo só. Quando passava. Então, assim, se passasse o jogo do seu time, beleza. Se não passasse, você teria que recorrer ao radinho. Não tinha né, escolha. E seu pai ficava ouvindo? Meu pai ficava ouvindo, e ali eu me apaixonei por rádio, me apaixonei por futebol. E eu tinha uma certeza na vida, que eu ia estudar jornalismo para fazer rádio esportivo. Meu sonho era fazer rádio esportivo. Depois, não sei explicar porquê e tal, os caminhos me levaram para a TV e minha carreira foi na TV. Mas a minha paixão era pelo rádio esportivo. E aí começou nesse período em Lorena, depois foi estudar, e o primeiro emprego foi lá na Band ou não? Foi no Grupo Band, mas foi na Rádio Cultura de Lorena, que era uma rádio afiliada da Band, mas fiquei pouquíssimo tempo lá, acho que 3 meses, 6 meses, e depois já vim para a TV Band Vale. Só que na TV a gente participava muito da rádio, né? Era meio integrado ali o negócio, juntava tudo e tal. E, poxa, eu, desde muito menino, né, ouvindo você, ouvindo Alberto Simões, pô, quando eu fui fazer o jogo com vocês, para mim era o ápice da carreira, né? E eu lembro direitinho como se fosse hoje aquele jogo no Morumbi. Foi 2002, impressionante, 2002. Muito legal, muito marcante, assim. E eu estava comentando antes da gente começar aqui, né, que semana passada você postou os 10 anos do professor Alberto, no Instagram do Parada, e encheu meu coração de saudade, assim, porque realmente foi muito marcante para mim. O mestre Alberto Simões, a maioria que nos acompanha aqui sabe de quem nós estamos falando, um ou outro talvez não,
Mas foi uma referência para todos nós, pessoa fantástica, um homem maravilhoso e um grande cronista, o maior cronista esportivo do rádio, da imprensa Vale Paraibana, respeitado. Ele entrava em Taubaté com a camisa de São José, não tinha problema, todo mundo olhava para ele e respeitava, né? O mestre Alberto Simões faz muita falta aqui para todos nós. E daí, na Band, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 5 anos na Rádio e TV Band, e lá... maior escola da vida, né? Fiz de tudo que existe no jornalismo eu fiz. E entra um parênteses aí, eu comento com a molecada que está lá. Que eu estou lá, fiz 30 anos agora, o ano passado, desde que eu voltei para lá, em 1995. De maneira ininterrupta, são 30 anos. Né? E antes já tinha trabalhado um pouco, saí e tal, mas contando isso aí. E nesse período eu vi, não são dezenas, são centenas de profissionais que entraram, saíram. Né? E eu falo para a molecada lá, aqui você vai sair daqui, porque geralmente dali a pessoa é captada pela vanguarda e vai para a vanguarda já sabendo fazer tudo. Falar, aqui você vai aprender tudo, você tem que fazer tudo. Você vai editar, produzir, apresentar, e hoje com essa mídia, né, eletrônica, tudo, tem que saber fazer tudo, né, Marcelo? Tem que saber fazer tudo. É uma escola, e a Band é isso mesmo. Uma baita né? de uma escola. Baita de uma escola porque, primeiro, confia em você, né? Te joga a responsabilidade no colo, você tem que dar conta, você não tem opção de não dar conta, mas quando você vai para uma outra emissora mais estruturada, com mais lastro de tecnologia e de suporte, você vai para fazer uma função. Né? E aí você deita e rola, porque você está acostumado a fazer 5, 6, então uma escola, com certeza, o maior aprendizado da minha vida foi lá. Eu falo para a molecada, não reclama não, vai fazendo que isso aqui vai ser útil na sua vida. Faz isso daí, você, pô, mas eu estou fazendo aqui, minha função, faz que depois você vai ver como é que vai ser útil para você, né? É um currículo que faculdade nenhuma dá, né? Não dá. Você está ali no ar, a câmera ligou ali, e outra coisa, oportunidade, né? Não é em qualquer lugar que você chega e tem a oportunidade de ser um apresentador, de ser um repórter, de ser um produtor, de ser um editor. Então realmente assim... Você cresce ou cresce, não tem... Na Band, ou cresce ou desiste. Você está um tempinho lá, o Cláudio Nicolau falou, ih, rapaz, tá de folga o apresentador do Bora, do Band. Marcelo, você vai apresentar o Bora. Não, você prepara aí, põe a gravata ali, você vai apresentar. Bem isso. Você já sabe como é que é, pô, não, vai tremer um pouquinho, vai gaguejar. Vai embora. Mas vai, eu fazia muito isso quando eu fazia rádio na Bandeirantes. Apresentei, Marcelo, tudo quanto é tipo, só não fiz Ave Maria, eu digo, da irmã Maria Ângela lá. Fiz os jornais que vinham de São Paulo, o Primeira Hora, o Pulo do Gato, o Jornal Bandeirante Gente, o Cirano da Cidade, e aí pegava as meninas que eram estagiárias, que estavam trabalhando, e depois de um tempinho, eu falava, agora você vai falar. Elas tremiam. Não, você está em rádio, você não quer falar, vai para jornal, você vai escrever, vai para o Vale Paraibano, que lá você fica escrevendo. Você quer trabalhar, vamos falar, pega essa nota aqui e lê lá. Aí, 3 dias depois, estava feliz da vida, já estava. Desenrolando, né? Desenrolando, é isso que a gente tem que fazer também. Agora, eu lembro uma vez que nós trouxemos um jogo aqui, eu fiz parte junto com o Pedro Sani e tal, um jogo do Daniel, lembra? Lembro. Você jogou lá, você foi lateral esquerdo, lá jogou 10 minutos. Não sei se você me trouxe aqui para falar de comunicação ou se você falar da minha carreira esportiva, nós temos muito título aí para contar. Jogamos lá, eu fui, chamei o Ademir Melo para ser o técnico. Professor Ademir Melo. E nós perdemos o jogo para o Daniel de 1-0, né? Timaço Daniel, né? Nossa, ele estava invicto há quase 40 jogos. Timaço Daniel. Eles ganharam Durante muito tempo ele teve esse time. Não, eles levavam muito a sério, os caras treinavam. E eu lembro Martins Pereira explodindo como eu nunca vi. Marcelo, eu nunca vi, nem nessa fase do São José agora, que chegou em fase final. E eu que acompanho há mais tempo, já vi público lá, um Palmeiras e São José com 22, 23 mil torcedores. Aqui tinha mais, porque eu conversei, como eu era um dos responsáveis ali e tal, e a gente ficava preocupado, e não parava de entrar gente, né? E aí eu conversei com o comandante da polícia, ele falou assim, é que tem muita mulher, tá tudo certo. O público era quase, basicamente, para ver o Daniel, né? Então tinha fila lá atrás, onde o pessoal fica atrás segurando ali na grade ali, de 5, lotado tudo ali, graças a Deus, né, foi tudo bem, o Daniel era um sucesso. Aliás, que figura, não sei se você teve contato com ele. Maravilhoso, com ele, né? Maravilhoso. Puxa vida, desse pessoal aí que eu tive o prazer de conhecer, que pessoa maravilhosa. Você falou da simplicidade agora há pouco, aí da pessoa que fica rica, como ele, famoso, mas a humildade, a hora que ele chegou, você estava comigo lá no vestiário, nosso time estava arrumado, ele veio e cumprimentou um por um da gente, e agradeceu, obrigado, nós é que temos que agradecer você, né? Foram arrecadados mais de 50 toneladas de alimento, era um jogo de apoio. Solidário. Solidário foi espetacular, foi legal, misturamos o time profissional de São José. O Daniel tive uma experiência legal com ele, que
participei de um Globo Repórter dos 300 anos de Aparecida. 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sim. E o Daniel é um cara de fé, de verdade, né? Não usa a religião como marketing, não. Ele é católico, devoto, de verdade. Né? Pô, ele fez uma entrevista com a gente lá, foi na sala de velas do santuário. Rapaz, foi um negócio, assim, maravilhoso e de uma humildade. Pô, o cara é muito nota 10. Nota 10. E tá sempre, né? Todo ano ele faz show dia 12, vem para agradecer. Como ele tem outros também que são verdadeiros. E bom de bola, né? Sabe jogar, né? Sabe jogar. Sabe ele jogar. entrou, fez parte do time lá, camisa 10, a mulherada e o delírio lá. Marcelo, quando você saiu da Band e foi para a Vanguarda, aí, a exemplo também da Band, você não era da área só esportiva, era geral, fazia geral. Fui pro geral, apesar também. da minha... Porque lá vocês também, uma reportagem hoje é com a polícia, no outro dia acompanhando o futebol, no outro dia ver buraco na rua. Exatamente, isso é o famoso faz de tudo, né? Faz de tudo. Foi muito tempo, muito tempo fazendo de tudo, repórter geral, mas eu acho que era muito notório a minha paixão pelo esporte, né? Então, naturalmente, eu me tornei durante muito tempo, até depois da chegada do meu parceiro Bruno Pellegrini, que também era outro apaixonado por esporte, eu era o cara que fazia tudo. Então, tive muita sorte, né, de pegar uma época boa. Você pegou um bom tempo, né, de rivalidade, aí São José, Taubaté. Uma coisa que era meio fora na divisão que a Globo fez lá, que ninguém entende, que Bragança Paulista veio aqui para a Vanguarda. Que é isso? Peguei uma época boa do Bragantino lá, peguei uma época boa do São José, o resgate do Taubaté, né? Voltando lá da quarta divisão, mas especialmente ali o Guará, né? Ah, é verdade. O Guará com uma ascensão meteórica, eu acho que quase que inigualável no Brasil, se eu não me engano, acontece em 7 anos da 5ª para a 1ª divisão. Acho que é isso mesmo. Negócio meteórico, espetacular, né? E chegando na Série B em menos de 10 anos. Um negócio, acho que no Brasil nunca aconteceu. E vendo de perto aquele trabalho, que não era só dinheiro, né? O dinheiro, ele é fundamental. Tudo que fala futebol sem dinheiro é papo furado. Nem vai, é papo furado. Nem começa lorota, a fazer. Né? Paixão mas existe o dinheiro bem aplicado e o dinheiro não bem aplicado, né? E ali, realmente, uma aplicação responsável e competente. Você chegou a conhecer o Sony Dauer, o dono do time? Conheci o Sony, conheci. Muitas vezes conversei com ele. Porque a informação que eu tive depois, trazida pelo Ricardo Navajas, que conhece, meu amigo de infância lá de Suzano, o homem do vôlei, que trabalhou um período como gestor do Guará. Ele falou que o Sony Dauer, depois de um tempo, falou que se alguém falasse de futebol com ele fechava a porta, que ele ficou profundamente decepcionado por conta disso que você falou, dinheiro. Porque não tem romantismo, né? Não tem romantismo, assim. Futebol, até você ter um retorno, você desperdiça muito dinheiro. Eu falo desperdiça porque não dá para dizer e ser hipócrita e falar, você investe. Né? Quando você investe, você espera um retorno. No futebol, o retorno pode vir e pode não vir. Né? E tem uma outra ingratidão ainda. Pode vir o retorno financeiro e não vir o retorno esportivo. E pode ter o que a torcida quer vir um retorno esportivo e ser uma furada financeira. Então, a conta ela é muito complexa. O Sony, de fato, ali... acho que não conseguiu um retorno financeiro. Você não lembra de grandes jogadores do Guaratinguetá terem sido vendidos de uma forma Não tinha impactante. uma categoria de base preparada para isso, né? Exatamente. Então, com certeza. Mas eu acho que um outro marco também, quando se escolheu ir para a Americana, sob uma falsa promessa de um apoio que não deu em nada lá. Aí eles tiveram camisa queimada, protesto. Foi um final muito triste, muito melancólico, muito pesado também. Eu acompanhei isso de perto, assim, foi pesado, foi um clima ruim. Eu cheguei a comentar lá nos Donos da Bola da TV Band Vale, na época, com o André Salop, fiz uma analogia lá, do marido, né, que briga com a mulher e vai embora morar com outra. E depois, eu preciso voltar. Aí volta, mas não vai, né? Daí voltou, exatamente. E a cidade já não abraçou mais, e daí o time foi vendido para cá ou para lá. Mas, nesse caso aí, você acompanhando o Guará, que foi... diferente do São José, do Taubaté, que foi um time SA, não era SAF, que não existia na época, mas foi basicamente com isso. Era uma empresa. Uma empresa. Se autonominava o primeiro clube empresa do Brasil. Primeiro clube empresa. E que deu resultado e que depois, entre aspas, faliu. Acabou e tal, e não tinha mais condição de tocar. Aí, eu me lembro que o dono, o Sony Dauer, queria um apoio da prefeitura, que não veio. Sem prefeitura ainda... Porque hoje não se pode pôr dinheiro. Tem o caso da fiscalização, do Tribunal de Contas, aquela coisa. Sem um apoio que seja apenas de cara do prefeito, o time do interior ainda vai? Como é que é? Caramba, eu sempre falo isso, adoro falar sobre esse tema. Você vai se perder no tempo aí que está ferrado agora. Porque é o seguinte... Vamos falar. Eu sou apaixonado por futebol, de geral. Né? Como eu disse, sou um corintiano fanático.
mas eu amo o futebol do interior. Pô, ver um jogo na Javari 10 da manhã, para mim é tão legal Futebol quanto ver um raiz. jogo na Neoquímica Arena. Esse é o futebol assim, raiz. Exatamente. E eu desafio qualquer pessoa a me falar de um projeto de sucesso que não tenha dois caminhos. Uma SAF agora, na época SA, né? Ou um grande investidor, alguém que põe a grana, para falar português claro. É o caso do Grupo City lá com o Bahia, por exemplo, mais ou menos assim. Né? Exatamente. Ou esse caminho, ou o caminho da prefeitura ajudar. Eu sempre falo o seguinte, a prefeitura não pode pôr dinheiro, é a desculpa que o prefeito mais ama. Porque fica confortável, fica dentro da zona de conforto dele e fala, não, olha, eu gostaria muito de ajudar, mas não posso. E não é nada disso, ninguém é louco de falar que a prefeitura tem que tirar dinheiro da saúde, da educação ou do próprio esporte amador, que ela é responsável por fomentar, para dar dinheiro para um clube particular. Ninguém fala disso, né? Mas é a presença, a figura do prefeito. Uma coisa, cara, meu Marcelo Espanha, todo cheio de boa intenção e amor, ir lá e pedir patrocínio, e fazer uma proposta comercial, e mostrar que vai ter retorno, e que tantos views na internet, que tem isso e que tem aquilo. Outra coisa, com 1% desse esforço, o prefeito fazer uma reunião, chamar os empresários, né, se comprometer a dar atenção para eles. A gente não está falando de corrupção, não está falando de coisa errada, está falando de pôr a energia naquilo, de pôr a sua imagem naquilo, de se vender junto com aquilo, né? Que é o que os prefeitos não fazem. Então você pega os grandes cases aí, Mirassol, Novo Horizontino, Ituano, todos eles, né, que são os grandes cases nossos do futebol do interior, eles têm um laço financeiro ou um laço político. Não existe uma terceira via. Não existe, né, um papo que óbvio que eu respeito sempre o contraditório, a gente que é da imprensa tem que estar acostumado com o contraditório, mas para mim é papo furado, essa coisa de, não adianta subir agora porque não tem estrutura. Você só vai ter, Toshine, você só vai ter dinheiro na hora que você subir. Aqui você não vai ter, então você precisa subir para estruturar. O pior que pode acontecer é cair, né, e voltar. E o pior é melhor, porque você teve lá um ano. Teve um ano lá. Né? Então, assim, são essas frases prontas que as pessoas começaram a falar e que não fazem sentido nenhum. Nenhum. Então, assim, quem é apaixonado por futebol do interior tem que entender que são os dois caminhos. Por isso que eu falo que São José dos Campos aqui ganhou na loteria, mas assim, na Mega Sena acumulada da virada. Né? Porque ter pessoas como o Oscar, como o Bruno, que podem caber a eles todas as críticas esportivas, mas pessoas sérias, de credibilidade, respeitadas. Empresários super vencedores. Né? Vencedores, zero pilantragem, né? Zero coisa errada. Resolver abraçar o time da cidade, isso é um prêmio de Mega Sena da virada. Né? O que não tira as críticas esportivas, isso é outra coisa. Mas o projeto de uma SAF... o torcedor já queria o time na Série A1 no segundo ano que eles e vai querer subiram, sempre. Né? Passando... Já tinha que estar na Libertadores, já, na opinião. Tem torcedor que já acha tudo isso daí. Isso que você falou, quando se tem uma SAF, e a SAF hoje muitas vezes é ilusão, né, Marcelo? Você pegar o caso do Vasco, o caso do Botafogo, o caso... Teve mais um aí... tem um monte. Monte Azul, vamos falar da Monte Azul, do pai do Neymar. Pai do Neymar e o Sheik compraram o Monte Azul. Não vai para lugar nenhum, tá parado lá, né? Então, assim, hoje eu moro em Taubaté, né? E por morar... Eu falo isso, ninguém acredita. Mas quem quiser acreditar, acredite. Eu torci muito pro Guaratinguetá, torço muito pro Taubaté e torço muito pro São José. Você é Vale do Paraíba Futebol Clube. E eu vou falar por quê. Quando o professor Alberto Simões estava vivo, lançou um livro com o Moacir Mainardi. Eu sempre falo... Moacir dos Santos. Moacir dos Santos, perdão. E acho que o Moacir e o Alberto ficaram chateados comigo. Porque eu falei assim, tô vindo de Lorena, então eu sou sapo novo aqui, galinha nova no galinheiro. Mas vocês falam tanto de Taubaté e São José, e os 2 jogos que eu fiz tinha meia dúzia de gato pingado, num jogo de Copa Paulista que não valia nada. Foi. Então, eu, sinceramente, Alberto, 2011, 2010, eu não consigo ver o que vocês falam naquilo lá. Essa rivalidade. Então, assim, legal ter rivalidade, né? O que seria do Corinthians sem o Palmeiras, do Palmeiras sem o Corinthians? Legal. Mas então vamos disputar isso em cima. Né? Eu falei o ano passado, o Palmeiras lá, o todo poderoso financeiro, pegou o Corinthians na Copa do Brasil e perdeu. Então vamos brincar dessa rivalidade, mas na Copa do Brasil, numas oitavas de final, não na Série A3 ou uma Copa Paulista, que é muito pobre. Ganhei do Taubaté, ganhei do São José onde? Na A3? Na primeira rodada da A2? Isso você estava porque você estava acompanhando o Guará, que disputava a Série A1 brasileira e tal. Aí você via essa diferença. Cara, você imaginar a gente pode. O São José está muito mais perto desse caminho do que o Taubaté. Eu não estou nem falando de Série A, de Série B, mas se fosse minimamente numa Série C de brasileiro,
um São José e Taubaté. Ou na Série A1, né? Pô, o São José pega o Taubaté essa semana depois de uma derrota para o Palmeiras, o Taubaté que vem de um jogo na Neoquímica Arena. É isso que eu quero para o Taubaté e para o São José. Então, quando eu falo que eu torço, é zero hipocrisia. É porque eu acho que é muito pobre, é muito pequeno para São José dos Campos, para Taubaté. Achar que isso, já tá bom. Já tá bom. É pensar pequeno. Pensar maior. Muito maior. Você falou aí em 81, 82 e 83, né? Foram os 3 anos em que São José e Taubaté estiveram juntos na Série A1 do Paulista, né? E eram jogos de estádio hiper, super lotado. Essa rivalidade que você falou foram momentos maravilhosos. E realmente o torcedor quer que o Taubaté, o torcedor de São José quer que o Taubaté caia para a 8ª divisão. Exatamente. E do Taubaté que o São José caia para a 9ª. Mas futebolisticamente aqui para nós não serve para nada. Os dois têm que estar subindo e muito mais. Mas você falou do Taubaté. Você chegou a fazer parte da diretoria do Taubaté? Fiz, por 3 anos. Com a gestão do Gilcinho? O Gilcinho e do Hélio também, um ano. Fui diretor de marketing lá. Né? E na prática, diretor de marketing é um nome bonito, que é o cara que caça dinheiro. Então, isso que eu ia falar. Por isso que você falou que você chegava para buscar um dinheiro numa empresa. Era muito bem recebido, um cafezinho, uma bolacha. Graças a Deus eu tenho um nome, tenho um respeito, claro. Né? Mas é muito Mas não difícil, saiu com o cheque assinado. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu falo. Né? Teve um ano lá que a gente conseguiu fazer algo muito empresarial, não é mérito meu, não. Reunir empresários, como eu falei, assim como o prefeito da cara, quando você tem um diretor de uma multinacional, um cara que senta na mesa e fala, opa, aqui não tem sacanagem não, o negócio é sério, né? E a gente conseguiu levantar em um ano 1,5 milhão, em um ano 1,7 milhão. Falando pro cara que está em casa, de repente ganha lá seu salário, fala, pô, é muito dinheiro. Não é nada para uma Série A2. Para um time de Série A2, no mínimo paga 600 nem mil por mês. Um terço das contas. Um campeonato de 4 meses, 2,5 milhões. Então, assim, não fechou a conta. Né? Então, você fala, pô, 1,7 milhão, você conseguiu, parabéns. Pois é, mas não dá. Né? Você pode perguntar isso hoje lá pro Vitor que está lá, pro Bruno que está aqui, quanto se gasta para fazer uma 2 decente. Não estou falando para você montar uma seleção, como o Toninho Cecílio, quando foi para a Portuguesa, montou lá. Trouxe 2 melhores de cada posição, foi lá, 30 pontos na primeira fase, atropelou na segunda e subiu. Não estou falando disso, não. Estou falando para você ser competitivo. Montar um time competitivo. Não dá nem pro cheiro. Né? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil fazer futebol. Você só tem a perder. E como é que Taubaté ainda no modelo antigo de clube associativo, ainda com o presidente, o Vitor Rodolfo, esteve aqui comigo, conversou ano passado, como foi o Hélio também, todo mundo, e sem ter tanta presença do torcedor, que só vai na hora que o time, como foi o ano passado, chegou na semifinal, como é que isso vai conseguir chegar a um efetivo de produtividade no clube? É possível hoje ou não? Não é possível. Não é mais? Não é possível, não é mais possível. Não é mais possível porque a conta não fecha. Eu estou dizendo que não é possível subir, não. Pode montar um time competitivo, como no ano passado, que para mim foi o time mais limitado do Taubaté dos últimos 5 anos. O time do Alberto Félix. Você vai no nome ali, no quando nome. Começou, tomou de 3-0 do São José. Não, todo mundo mais limitado, eu sempre falo, São José desse ano era o Taubaté do ano passado. Né? Times limitados, mas que deram certo. E futebol tem disso, não tem conversa. Né? A Copa do Brasil tá aí para mostrar isso. Toda hora um gigante vai pro saco. Né? Então, assim, não estou dizendo que não pode subir. Você pode montar um projeto, você pode subir, está numa 1, como a Inter de Limeira, sem estrutura nenhuma, subiu e está lá. Acontece. Mas não é sustentável. É impossível ser sustentável. Porque o futebol só tem um produto que dá dinheiro. Todo o resto perde-se dinheiro. Só tem um produto que dá dinheiro, que é vender jogador. Para vender jogador, você precisa ter o tal do mecanismo de solidariedade. Para ter o mecanismo de solidariedade, você precisa ter... Ser clube formador. Clube formador. Para você ser clube formador, você tem que ter uma estrutura... Gasta um bom dinheiro. Que assim, não é só que gasta, cara, porque essa é outra ilusão. O pessoal fala, vamos construir um CT. Já vai uma grana gigantesca para construir. Mas e para manter? Para manter tudo que a CBF exige, que é controle escolar, que você é obrigado... psicólogo, médico... você é obrigado a fazer com que o garoto veja os pais 2 vezes por ano. Você tem que bancar a viagem dele e a volta dele. Tudo isso está no contrato da... A alimentação. A CBF faz visitas surpresas no CT, então não adianta você dar um miguezinho ali, não. Ou seja, para você construir um CT vai uma fortuna, mas é só um pequeno passo. A manutenção disso. E outra coisa, você vai ganhar dinheiro... Não é se você revelar um jogador no 20, você não vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar dinheiro se esse menino estava com você desde o 13, do 15, do 17. Quanto mais tempo fica, mais tem para você ganhar entre 0,5% a 2%, né, da formação.
Então vamos pegar aqui o exemplo do São José. Está se construindo agora, talvez vai ter um sub-15. Vai vender esse jogador com 20 daqui a 5 anos. E se vender, até lá a gente está falando de 5 anos da construção e manutenção de um centro de treinamento. A gente está falando de milhões de reais. Não é 1 ou 2, não. É mais de 20, você pode pôr aí. Né? Claro, nas cifras do futebol, escandalosas como são, você vendeu a conta tá paga, mas é o se. E se não vender? E se não for revelado? Qual é o futuro que você vê hoje para o Esporte Clube Taubaté desse jeito que está? Eu acho que o Vitor é o presidente certo na hora certa, um cara extremamente inteligente, extremamente dedicado, honesto, que é importante no futebol. Mas o Taubaté tem algo que poucos times do interior têm, que é um patrimônio espetacular. Um patrimônio avaliado em mais de 150 milhões de reais. A solução é vender o patrimônio? Não, porque isso aí se queima em 2 anos, acabou esse dinheiro. Ainda vão falar que o cara roubou, que sumiu o dinheiro. Mas eu acho que o Taubaté tem uma ferramenta na mão espetacular para fazer boas permutas. Né? Então, é algo que eu sempre brigo lá, não sou conselheiro, não tenho poder para isso, mas eu falo, o Taubaté não precisa de SAF, o Taubaté tem uma SAF patrimonial, né? Que é negociar aquela área que está lá largada, abandonada, que ninguém usa, para trocar isso num belo CT moderníssimo. Mas 150 milhões, você fala que essa área junto com o estádio? Ou avaliação ali de mercado, não opinião minha, porque quando o Gilcinho foi presidente, ele vendeu uma fatia ali e pagou toda a dívida trabalhista do Taubaté. Então, o Taubaté não tem dívida trabalhista, pelo menos pode ter novas, mas as transitadas e julgadas, o Taubaté não tem nenhuma dívida. E para vender aquele rabicho que foi vendido por 1.700.000, avaliou-se o todo. Então, a justiça disse que vale aquilo. Tá. Né? Então, o Taubaté pode muito bem fazer algo planejado, que é o meu plano de defesa, que é vender essa área, proteger o capital. Então, no capital não se pode mexer, ele fica protegido. E os juros desse capital, você sustenta isso que eu falei. Então, você consegue trocar, por exemplo, a sede num CT moderníssimo, porque a sede está no Jardim das Nações, quem não é de Taubaté, quem não conhece, é a área mais nobre da cidade. Certo. Né? Então, você consegue ali trocar a sede por um belíssimo centro de treinamento. Né? E o dinheiro do custeio com dinheiro preservado. Né? Você consegue ali só com os juros desses milhões, você custeia ali. Você é favorável ao Taubaté conseguir uma troca do estádio com a prefeitura para que não tenha um clube, um estádio hoje gera um gasto de 100 mil reais por mês. Muita gente é favorável a isso. Qual é a sua visão? Ou mantém-se lá o Joaquinzão do Taubaté? Eu vou te falar friamente. Não quero mexer no coração do torcedor, senão vou apanhar na rede social. Friamente. Os 3 anos que eu fiquei lá, a gente tinha 10% de preocupação com o time e 90% com o estádio. Do estádio. Porque o estádio é uma porcaria, porque o estádio não tem estrutura muro para imprensa, caindo, luz porque o estúdio queimada. queimou, porque tem a tempestade, a arquibancada cai, porque o refletor não sei o quê, se troca, você gasta uma fortuna para trocar, mas a fiação não sei o quê, depois da fiação que você trocou, aí é o gerador. Então, assim, eu sempre falei, nossa, que delícia seria, eu não tive essa experiência, mas cuidar só do futebol. Né? Porque o futebol já é muita coisa. Nossa, já é uma dor de cabeça gigantesca. Mas você não tem ideia. Você não tem ideia do que é uma operação em dia de jogo. O que é receber os colegas da imprensa de São José sem a mínima estrutura. A mínima estrutura. Né? O que é depois do jogo, que você ganhou lá de 3-0, ter comentário na rede social, falou, pô, a descarga do banheiro não estava funcionando. Isso é um desrespeito com o torcedor. Só que assim, é curioso que as pessoas falam, pô, não tem dinheiro nem para descarga, não tem dinheiro nem... Não é que não tem dinheiro, não tem dinheiro para tudo. Então você fica, né, catando os gatos pingados ali para resolver isso. Daí você resolve lá o banheiro, teve reclamação. Daí no outro jogo é outro banheiro. Aí é outro, porque é muito velho, né? Muito antigo. O Vitor, por trabalhar na área de construção, está fazendo mudanças estruturais lá fantásticas, mas para preservar aquilo que tem. E não para fazer coisas novas, modernas, que é o que realmente precisa. Né? Nós vamos falar mais sobre isso aqui ainda. Hoje estamos conversando aqui com o meu amigo Marcelo Espanha, jornalista, um homem hoje que está trabalhando aí numa outra área também, fazendo um trabalho extraordinário, e ele vai falar sobre isso conosco aqui, muito já... Se a gente já viu do trabalho do Marcelo Espanha, fazendo aí na área jornalística, na área do esporte, ele adora esporte, adora. Por isso ele está no City Esporte aqui conosco e a gente vai continuar conversando com ele. Marcelo Espanha, o nosso convidado especial do City Esporte dessa terça-feira que volta já já.
E nós estamos de volta em City Esporte com você aqui na City TV, canal 525 da Claro. Você nos acompanha também pelo YouTube, no nosso aplicativo. Pega o seu celular, procure aí City TV. Você deixa aí no seu celular, no seu aplicativo, a nossa emissora, City TV, que é a mais nova opção de TV aqui no Vale do Paraíba. Já faz quase um ano, estamos aqui trabalhando, levando entretenimento, muita coisa boa, tem gente boa aqui para você acompanhar, tem o Dirceu Plenamente, tem o Nil com o Renato Zeca, contando histórias de São José dos Campos, tem o Zé Carlos Marajá, com o seu programa de quiz, tem o Paulo Silva, lendário comunicador do Rádio Joseense, fazendo aqui também o seu programa, falando a respeito da política, da história de São José dos Campos. E nós estamos aqui com o esporte. Toda terça-feira, 7h, um programa inédito com um convidado para lá de especial. Depois você também acompanha aí as nossas reprises. E hoje, o nosso convidado muito especial é Marcelo Espanha, jornalista já gabaritado aqui no rádio, na televisão, principalmente em São José dos Campos, e hoje proprietário da Comunicarte. E eu queria que você falasse, Marcelo, o que é a Comunicarte hoje, que você está lá já há um bom tempo? A Comunicarte ela surgiu em 2014. Desde então, a Michele Sampaio, vou dar um beijo para ela também, minha sócia, né? Michele, esposa do Toninho Cecílio. Esposa do Toninho Cecílio, ex-zagueirão do Verdão, homem de futebol. Nem na hora de falar da Comunicarte, a gente consegue escapar do futebol, tá vendo? Tá vendo? A gente fala do futebol. E a gente trabalha com treinamento de comunicação para as empresas, né, Carmo? Na verdade, a tecnologia chegou, né? As pessoas não estavam preparadas para toda essa revolução tecnológica. Eu não estou preparado ainda, eu peno com esse negócio. Meu Deus. E aí a gente viu um mercado gigantesco para trabalhar, e hoje a gente trabalha nas empresas, também nas cidades, nas prefeituras, com treinamento de comunicação, né? Porque é muito difícil. Eu sempre falo que a gente vive hoje a era com mais recursos tecnológicos da história da humanidade e a época que a gente pior se comunica. Que a gente tem tanta ferramenta tal, que a gente não tem isso aqui, de olhar no olho, de falar, de conversar, é tudo. Tudo WhatsApp, WhatsApp. Né? E essa agilidade perdeu-se muito a qualidade. E as empresas se perdem nisso daí. Muito, né? Tem vários e vários estudos aí, cara, que o maior prejuízo das empresas disparado é por problemas de comunicação. Eu falo que às vezes na Band lá, a gente trabalha no mar de comunicação, a gente não fica sabendo... Mas aqui não comunica pra gente? Tem um dado que é super interessante, que eu sempre uso em treinamentos, que é assim... tem uma empresa de RH americana que ela sempre entrevista os 500 maiores líderes de RH do mundo e ela solta essa pesquisa. E há mais de 7 anos, adivinha qual que é o principal problema dessas 500 maiores empresas do mundo? Comunicação. Outro dado, né? 76% dos problemas das empresas ou dos projetos fracassam. Por quê? Falta de comunicação. Que coisa. As montadoras relatam um prejuízo de bilhões na linha de montagem porque falta de comunicação do engenheiro com a produção. Então, assim, é um mercado gigantesco, né, que vimos ali uma oportunidade boa e está dando certo, graças a Deus. Muito legal. Você tem um trabalho desse na Federação Paulista de Futebol? Temos. A Federação é cliente desde 2015. O que você faz lá? A gente faz treinamento de comunicação. Desse jeito mesmo, né? Pro Federação gestores. hoje é uma indústria, um negócio que antigamente era só o João Mendonça Falcão de presidente, o vice, e um rapaz, o tesoureiro, e outro que datilografava lá. Não, eu sou suspeito para falar, porque é minha cliente, mas e também o futebol sempre tem problemas, então é muito mais fácil bater do que proteger, né? Mas em se tratando de futebol, a federação hoje dá aula, assim, de profissionalismo, de competência. No Brasil não tem igual uma federação não tem nem que chegue perto. Nem perto, não tem que chegue nem perto. E é muito interessante que, por exemplo, todo ano a gente vê muitas críticas, nossa, da imprensa, inclusive, em relação ao regulamento, por exemplo. Claro. Né? Eu gosto muito do Reinaldo falando, gente, a federação, ela só caneta o que os clubes sugerem. Então, os clubes, ele abre a reunião, ele faz questão de gravar e publicar isso, para não parecer que é papo furado, e fala, como que vocês preferem? E os clubes preferem assim. Ele fala, então a federação ela é para organizar. O que ela tem que limitar é o número de datas. Que hoje, ela tem um calendário infelizmente, infelizmente, para a gente que ama o futebol interior, é um calendário curto. Né? Mas é muito profissional, realmente, e acho que se a CBF seguir os passos da Federação Paulista, vai melhorar muito, porque tem muita coisa para melhorar. O Reinaldo Carneiro Bastos, que você tão bem conhece, de Taubaté, era o nome mais certo para assumir a CBF. Aí teve aquele rolo, ia ser candidato, não foi e tal, porque a política impera primeiro, né? Exatamente. Vem desde do STF, né? Sim. Que manda soltar, o cara era presidente, e depois, quando saiu, ninguém falou mais nada lá, o antigo presidente lá, nem lembro o nome dele mais.
entrou um rapaz novo lá e tal, mas o Reinaldo me parece o seguinte, não tem jeito, ele vai ser presidente da CBF, ele tem essa vontade? Ele fala que não, né? Não, mas fala que tem, ele tá né? focado na... Eu acho que, mas assim, o time dele era agora, né? É o homem, quem comanda o futebol paulista, comanda o Brasil, né? Era o timing dele era agora, né? Mas Agora, eu acho que assim, tecnicamente, sem dúvida, era ele, mais preparado, com mais resultados, né? Comprovados. Sim. Porque, de novo, né, cara? A gente gira, a gente tem que chegar no dinheiro, né? Quem tornou o futebol, de fato, sustentável, com premiação que vale a pena, é o futebol paulista. Né? Até o ano passado, os clubes cariocas não tinham nem direito de transmissão. Não tinha quem transmitia os jogos, é verdade. E você vê o futebol paulista hoje extremamente atrativo. Todas as divisões, né? Exatamente. Então, assim, é organizado e é muito sério, mas infelizmente não foi, né? A política levou outro candidato ao poder. Aí vai, e a política no futebol impera mesmo. O que eu até brinco com o Cláudio Nicolini, nosso amigo em comum, e eu estou lá todo dia, às 8h15 da manhã, na Band Vale, com o nosso bate-papo esportivo, e eu falo com ele aquele boca mardita lá, a gente fala o seguinte: eu queria ser presidente da federação para proibir ter jogo 10 horas da manhã. Eu tenho um ódio desse horário, rapaz. 10 horas da manhã, domingo, é horário de futebol amador. Mas tem quem gosta, né? Tem cidades que você falou. Cultura, né? O clube gosta. O Taubaté andou um tempo jogando às 10 horas da manhã. Jogou. Né? Tem um lado, né, na verdade, que é assim, o jogador detesta jogar sábado 3 da tarde. Né? Porque ele sai do almoço ali, 3 da tarde tá um sol para cada um, e você não sabe o que é pior, o sol da sábado 3 da tarde ou domingo 10 da manhã. E aí passa de novo, né, cara, pela questão da estrutura, né? Você fazer um jogo à noite, você tem que ter gerador, também, né? Você tem que ter... Porque tem cidade que gosta do jogo 10 da manhã. É para a cidade, né? Você pega Javari, que a gente falou, por exemplo, pega gostam. Santista. É o momento Matão, do clube. Elas jogam 10 da manhã e o torcedor gosta. Eu me lembro que Piracicaba, raramente, né, Marcelo, os times fazem uma pesquisa com os seus torcedores, que é até meio difícil, mas no interior, em que não se tem, né, milhões, como tem o Corinthians, por exemplo, é mais fácil. O 15 fez uma pesquisa com os seus torcedores e eles optaram para sexta-noite. O 15, não sei se está jogando ainda ou não, mas passou uns 3, 4 jogando sexta-noite. Era o horário que a maioria daqueles que acompanham mesmo, né? Teve lá, eu vou lá, e tinha bom resultado. Então, hoje também é o seguinte, né? Falo também na rádio. Você marcar o horário 10 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, você vai ter gente que gosta e gente que não gosta. Então, você não vai poder... Tem gente que trabalha, você marca um jogo. Eu gosto de sábado, 5 da tarde, é o meu horário. Para jogo de Série A2, Série A3. Daí, dá tempo de você sair, o torcedor sai do estádio, ainda vai para casa, pode sair com a família, ou vai direto para o bar, se ele quiser, e você tem todo esse tempo. Né? Mas não é todo mundo que gosta, porque eu estou trabalhando, eu trabalho no comércio, eu só saio do comércio 7 horas da noite, aí você não atende esse torcedor. Né? É que é duro, cara, a gente é torcedor, né? Mas quando você vai pro lado da gestão, você tem que fazer um meio-meio. Né? Eu, por exemplo, eu detesto o jogo domingo, 8h30 da noite. Também então ontem meu time ganhou do Vasco, né? Suado, mas ganhou. Aí eu fui ver a tabela, quem que o Corinthians pega na rodada que vem? Mirassol, domingo, 8h30 da noite. Eu já fiquei... na Neoquímica ou em Mirassol? Lá em Mirassol. Já fiquei assim, puto de saber, nossa, domingo, 8h30 da noite, não sei o quê. É o lado do torcedor, não é pro lado da gestão. Porque tem um canal exclusivo que pagou e comprou esse horário. Ou seja, quando o clube fica lá chorando que tá pouco dinheiro, tinha que pagar mais, é desse jogo. Né? Então, assim, você também tem que perder um pouco do romantismo e entender que esse jogo tá 8h30 ali, não é porque um cara tá lá sem fazer nada e fala, vamos pôr um jogo 8h30 aí para inventar moda. Não, porque tem uma empresa, né, internacional comprando esses direitos e vendo que horas ela não vai ter concorrência, ela fala o seguinte, eu ponho X milhões na mesa aqui, mas eu quero 8h30, tá bom? Que não vou ter concorrência de ninguém. Quem quiser ver, vai ver comigo. Exatamente. Então ela compra um jogo exclusivo para domingo, 8h30 da noite. É um baita de um negócio, né? Mas é ruim pro torcedor. Marcelo, esses dias, numa transmissão nossa lá da Rádio Pará dos Esportes, São José perdeu do Juventus, muitos torcedores lá reclamando da SAF. Aí você mandou uma mensagem para nós, traz a SAF aqui para Taubaté, vocês vão ver o que é bom. A gente está falando do Taubaté e das coisas, de seguir e tal. Para entrar uma SAF em Taubaté,
deveria ser no seu modo de entender também. Digamos, o seu Otávio da Meu Clima. Eu falei para ele, seu Otávio, o senhor tem que fazer o que o Oscar fez em São José, assume o Taubaté. Ele falou, menino, pelo amor de Deus, tá, aquela coisa toda dele lá. Eu falo isso para ele toda semana. Você fala para ele? Então, ele fala que ele tá velho demais para fazer isso. De conseguir, e foi liberado, né? O Conselho aprovou. Sim, a instituição SAF. Mas não se consegue achar uma empresa. Cara, mas assim, quando eu tava lá, e eu sempre falo, né, muito papo furado também em volta do futebol, né? As pessoas falam, porque o conselho não quer, porque não deixa, porque os velhos lá não querem. Pô, foi aprovado por unanimidade, né? O problema não é você aprovar a documentação da SAF. O problema é que você vai entregar a camisa do seu time, a sua história centenária, a paixão da cidade para uma pessoa. Que amanhã muitas pode vezes virar. Não tem nada a ver com a cidade, né? E pode virar um brinquedinho e falar assim: eu não quero mais brincar com isso aqui, não. Acabou. Né? Quando eu falo que o São José ganhou na Mega Sena da virada, não só na Mega Sena, mas na virada, é porque encontrou um empresário que tem dinheiro e põe dinheiro lá. Isso pode acontecer. Mas por encontrar alguém que é da cidade que só tem a perder. Não tem absolutamente nada a ganhar. Exatamente. Nada a ganhar. Né? Então, assim, o fato de ter uma SAF. É óbvio que o Taubaté e os outros clubes estão abertos. Agora, SAF de verdade. SAF de verdade, para mim, é a SAF do Bahia, com o Grupo City. É a SAF do São José, com o Grupo Oscar. Não é a SAF do Monte Azul. Não é a SAF do Botafogo. Então, assim, o Hélio foi muito responsável nisso. O Vitor é muito responsável nisso. Ninguém quer se livrar do Taubaté. Tá difícil, tá duro. Ano que vem vai ser outro parto para aumentar time, para pagar o time. Né? Tá tudo certo, é assim. Mas é melhor assim do que você entregar para um cara que não tem laço financeiro, que não prova nada com nada. Então, não é igual muita gente pensa. Vira SAF e tá tudo certo. Quem é a SAF? O Mauro Silva, que a gente falou da federação, tive a sorte de me tornar muito amigo do Mauro. Né? O Mauro é um querido hoje, assim. E o Mauro fala para mim, Marcelo, essa onda de SAF que o Brasil está vivendo, a Espanha viveu há 10 anos. Ele jogou lá. E o Mauro, ele é rei na Espanha. Ele tem universidade com o nome dele, tem rua com o nome dele. Na cidade lá, os três reis magos, quando se monta o presépio, um dos reis magos é ele. O que é isso? La Corunha? O cara manda em La Corunha. O cara manda e eles mandam em La Corunha lá. E ele fala, olha o que é o La Corunha pós-SAF. E o que era quando eu estava lá. Hoje La Corunha não está em lugar nenhum, né? Então, assim, não é SAF. É quem comprou a SAF. A pergunta não é assim, a Taubaté fez SAF. Isso para mim não é notícia. A notícia é quem é essa SAF. O seu Otávio da Meu Clima comprou a SAF Taubaté. Aí você, opa. Tudo bem. Aí... O que o seu Otávio tem? Só a perder. Só a perder, como o Oscar. Eu falei isso para o Oscar Constantino quando ele assumiu. Falei, uma pena que você está chegando agora. Devia ter chegado já 5 anos atrás. Mas você só tem a perder. Porque qualquer dia está tudo errado, o torcedor vai lá e picha a porta da sua loja lá fora. E quando Oscar, subir, que vai acontecer, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 5 anos, mas vai acontecer pela estrutura, né? O trabalho, uma hora ele te premia, vai falar, mas demorou demais. Então, nem no êxito vai ser reconhecido como deveria. Você falou de SAFs, por exemplo, o Cruzeiro, né? Comprado pelo Ronaldo Nazário. Cansou, porque ele já tinha lá outro, e muita reclamação aqui. Tem lá na Espanha também, onde o pessoal fez até enterro dele lá. Não sei se é o Valladolid e tal. E também não está bom. E ele vendeu para o Pedro Lourenço, um Oscar da vida lá, Oscar assim, de empresário rico, milionário, espetacular e apaixonado pelo Cruzeiro. Quer dizer, esse daí, agora a SAF está na mão de um cruzeirense de verdade, né, para ver até onde vai. O Atlético Clube já foi vendido 3 vezes. Eu não sei quem foi o primeiro dono, porque pode vender, né, Marcelo? Esse é o detalhe, se você comprou o clube, 90% do clube, do futebol, o clube não, do futebol é seu. Né? Cara, então... E aí tem detalhe ainda, né? Que você tem que tomar cuidado quando você vende a SAF. Tem que manter o mascote, as cores e a cidade. Senão o cara muda de cor e mascote e vai embora para outro lugar. Mas tem formas de manter, né? Vamos supor, o cara... O que dá dinheiro, a gente falou? Qual que é a única coisa que dá dinheiro no futebol? A única. Vender futebol de base. O resto você patrocina para sustentar ali. O que dá dinheiro, de fato, é venda. O empresário, ele pode simplesmente assim, eu comprei a SAF, então vou investir naquilo que... E monta uma... Como esse time que chegou na final esse ano da Copinha agora, o Ibrachina. O Ibrachina tem um trabalho espetacular, primoroso, altamente profissional, de base. Então, aqueles empresários que estão pondo dinheiro ali, fazem isso com excelência. Você conhece lá? São empresários chineses ou não? São chineses, são chineses. Eles põem dinheiro com uma excelência tremenda e não querem jogar profissional, porque perder dinheiro no profissional.
Então, quando eu falo da Mega Sena premiada, porque assim, não acredito que aqui em São José será feito assim. Não. Vamos cuidar da base e o time, monta o time porcaria, eles caiu. E até bom, que Série A3 é mais barato que Série A2, e se for para segundinha, melhor você sabe ainda. Que tem torcedor que pensa assim, né? Não, mas esse é o problema de você entregar a SAF simplesmente por uma questão matemática. Né? Eu acho que você não pode rasgar uma história. Eu, Marcelo, eu tô falando, né, minha opinião não importa, assim, não faz diferença, mas eu prefiro 1000 vezes um Taubaté cambaleando ali para pagar as coisas, para dar conta de tudo, do que um Taubaté montando uma SAF, que seja uma das melhores SAFs do Brasil de base, e que não tenha um time profissional para a gente ir lá assistir um jogo contra o São José. Aí você entra no campo que eu ia te perguntar. Eu já te adianto a minha opinião. Do Red Bull Bragantino, para mim o Bragantino acabou. O Massa Bruta, preto e branco, que revelou Mauro Silva, tal, aquela coisa toda. Aquele time do Bragantino acabou. Hoje é o Red Bull, o Bragantino era preto e branco, e o mascote era o leão. Hoje ele é vermelho e branco, e o mascote é um touro. E continua em Bragança Paulista, estão fazendo um trabalho espetacular, o estádio vai ficar maravilhoso, uma arena extraordinária. Você vê que eles pegaram lá da prefeitura esse estádio que era o João do Pulo de São José, lá de Bragança Paulista, né? Colocaram 20 milhões lá, arrumaram o estádio, está jogando lá. Daqui a pouco eles vão voltar para o Marcelo Steffani, para o Nabia Bichedia, que lá vai ficar para a prefeitura. Foi um negócio maravilhoso para a prefeitura que eles ganharam. Mas, por exemplo, aqui em São José ou em Taubaté, aqui virou Red Bull Taubaté, Red Bull São José, e de azul e branco, e de águia e burro virou... não, acabou, para mim acabou. Mas ali não é o... Assim, acho que a SAF do Red Bull é espetacular, né, séria, mas é esse modelo que incomoda lá o torcedor, né? Torcedor. De novo, se você quer só o futebol na cidade, para ver os grandes clubes jogando lá, até Libertadores e tal, tá ótimo, né? A gente gira, cara, e cai nessa questão realmente da sorte que o São José deu. Né, de pegar alguém que não vai trocar o nome da cidade, que não vai trocar o símbolo, que não é esse o intuito, da cidade, né? Já conhece. Que é da cidade, né? Então, assim, realmente aqui juntou a fome com a vontade de comer de uma forma impressionante. E tem gente ainda que acha que está ruim. Marcelo, vem aí Copa Paulista. Para quem acha que é ruim, fica aberto fazer um estágio lá em Taubaté, fica à vontade. Tá? Procura lá. Fala com o presidente lá e... E aí vem um detalhe, vem aí Copa Paulista. E o Esporte Clube de Taubaté já disse que não vai jogar, e o presidente Vitor Rodolfo enumerou as razões, vai cuidar da categoria de base. Taubaté cuida bem dessa categoria de base, com todas as dificuldades que tem, mas revelou já vários jogadores. Aqui não tem esse mecanismo da solidariedade, clube formador, o jogador vai embora e acabou. Né? Mas faz um bom trabalho aí, constantemente disputando Copa São Paulo, e vai mexer também no estádio, isso que você acabou de falar aí, para não jogar a Copa Paulista. Aí vem o outro lado, o torcedor reclama, meu time Taubaté jogou 2 meses esse ano, porque o calendário curto, o Campeonato Paulista foi rapidíssimo, o Taubaté não se classificou, e aí isso não afasta o torcedor? Qual é o seu modo de ver isso aí? Não, afasta muito. Primeiro assim, concordo com a decisão que o Vitor tomou. Concordo também. Porque entrar para passar vergonha, para montar um time, jogar em São José, tomar de 5, ir para outro lugar, Portuguesa, tem dinheiro agora, tomar de 6, não é esse o objetivo. Atrasa-se o trabalho, não dá para você formar um time que você aproveite peças para 2. Ano que vem, que é você deixa o time mais barato para 2 ano que vem. Então, assim, futebolisticamente é péssimo. Mas a gente não pode viver de paixão, né, cara? Tem que viver de racional. Então, racionalmente, a decisão é extremamente acertada. Né? Você precisa ser responsável. Cara, esqueci um pouquinho Taubaté e São José, né? Eu falei que eu sou corintiano. O Corinthians faz agora 9 meses, 10 meses, está com um presidente novo. Não é nenhum gênio da lâmpada. Mas ele só fez uma coisa. Ele não contratou ninguém. Nossa, parece genialidade, né? Por não ter contratado ninguém, está pagando um monte de dívida. Assim, eu como corintiano fico feliz, vendo o meu concorrente lá contratando Arias, agora vai contratar o Nino. Feliz eu não tô. Mas eu concordo 200% com ele. Eu não posso ir lá no Tadieres, busca o garro aí. 25, não paga não. Não paga. Vai estar pagando todos esses caras. O Memphis está custando um Parque São Jorge para o Corinthians. Né? Então assim, não dá para a gente viver só da paixão. Olha que eu estou falando da minha paixão, que é o Corinthians, mas eu prefiro ficar 3 anos assim, 3 a 5 anos, e arrumar a casa... Aliás, quem fez isso foi o Flamengo, né? Exatamente. Então assim, não tem nem mistério, entendeu, cara? Não tem mistério. Se você não tem dinheiro, você não vai. Né? Você endividando o clube, endividando. Chega uma hora que estoura, né? O presidente do Cuiabá ele é meio estourado, ele fala umas besteiras às vezes, mas ele fala uma coisa séria. Ele falou, os presidentes fazem aí porque o CPF deles não está na mira. O meu tá. Que lá é clube empresa, né? Então eu não faço merda, não é só porque eu sou bonzinho e responsável, não. É porque se eu fizer, é o meu patrimônio que vai pro saco. Agora, quando você não tem responsabilidade,
Põe na Copa Paulista, põe na Libertadores, põe o que você quiser lá. Traz jogador caro sem ter condição de pagar, o torcedor vai adorar. É isso. Né? E aí vem aquele caso do Corinthians, né? Um impeachmentado, que foi o Augusto, o André Sanches na mira lá com tudo errado. E olha que o André foi deputado, amigo do presidente da República e tudo mais e tal. E hoje o pessoal está descobrindo a quantidade de falcatrua feita por aqui. Hoje tem aquele Rodrigo Capello, né, que é da Sport TV, que escreveu um livro muito bom, falando de todos os clubes e fala sobre isso. Realmente hoje não dá para viver mais assim. Os grandes clubes estão aprendendo, né? Estão aprendendo na raça, né? Porque a legislação apertou também, Apertou. Né? Apertou muito. Então, assim, hoje você tem que fazer o que eles chamam lá de dívida saudável, né? O que é dívida saudável? Aquela dívida que você pode pagar. Né? O Palmeiras hoje, por exemplo, pouca gente sabe disso. O Palmeiras hoje deve 700 milhões de reais. Quase 1 bilhão já. Só que tem isso para pagar. Tem ali, é o que eles chamam de dívida saudável. Tem a parcela, está negociado, não tem juros, o banco não está te comendo ali. Então, é isso. Né? Agora, é diferente de você não ter o dinheiro para pagar amanhã o que está vindo. Então, assim, esse parcelamento responsável é necessário. Né? Falam muito do fair play financeiro, tal, que ainda não está muito ajustado no Brasil, mas, na verdade, é simples. E, de verdade, é simples. O Corinthians está aí, não vai ganhar um Campeonato Brasileiro, mas pode ganhar uma Copa do Brasil, pode até ganhar uma Libertadores, com um time competitivo que você tem que ter. É um campeonato que proporciona isso, né? E eu sempre falo assim, o absurdo do outro presidente, por exemplo, foi trazer um Memphis Depay com N regalias. É um absurdo. O que esse presidente fez? Você quer continuar? A gente quer. Mas é o seu salário, né? Sem as regalias. Sem as regalias. Né? Porque eu gosto muito do Vessone lá, do meu, né? O Rodrigo Vessone fala, o que é caro? Né? É caro o Memphis Depay, que custa 3 milhões e trouxe um monte de título e salvou o time e tal? Ou é caro o Pedro Raul, que custa 1 milhão por mês e que fez 2 gols? Então, o que é caro? Não sabe chutar a bola. Marcelo, deixa eu voltar um pouquinho no seu tempo de vanguarda aqui. Me lembro você fez tantas matérias, falou dessa daí, do dia de Nossa Senhora Aparecida com o Daniel. Me lembro de você fazendo uma matéria também, mostrando a Dutra de ponta a ponta com helicóptero, quando foi. Não foi aniversário? Foram 50 anos da Dutra. 50 anos da Dutra. 2003, isso. 2005. Você fez uma na Itália também? Fiz Foi também um outro especial que a gente fez com a Fernanda Montenegro. Ah, tá. Sobre também Aparecida. E dessas daí, qual foi a mais marcante? Qual que você se lembra ou teve outras assim? Cara, eu acho que a mais marcante... Essa da Dutra achei muito legal, você sobrevoando a Dutra foi fantástico, foi fantástico. Tem muita coisa legal, né? Tem essa da Dutra, eu sou católico, né? Sou católico praticante, então ter participado lá do Globo Repórter dos 300 anos de Aparecida, para mim, foi muito significativo. Legal. Foi muito significativo mesmo, desse especial da Vanguarda, mas eu acho que mais marcante foi quando eu cobri a guerra lá no Haiti. Né? Você participar de uma cobertura de guerra é um negócio que... Você ficou lá quanto tempo? Fiquei uns 20 dias. Ali foi realmente pesado. Correu risco? Não, acho que não. A gente estava bem ali. A imprensa estava separada. Estava, né? Com o coletinho da ONU lá, o capacete da ONU, tal, os tanques de guerra, né? Mas uma experiência muito marcante. Muito marcante. Ali foi brabo. Você está falando mais da guerra ou do povo pobre? Tudo, cara. Tudo. Porque assim, eu fui logo após o furacão lá, né? O terremoto, desculpa, que destruiu. Então você imagina um povo miserável. Num pós-guerra, que para ajudar ainda tem um terremoto. Nossa. Então, assim, uma miséria muito grande. E eu sempre conto essa história, eu gosto de falar isso, porque acho que vale pra gente fazer uma reflexão. Quando a gente chegou lá, a gente andava só dentro dos tanques de guerra, né? Não podia sair, só em lugares específicos. E a gente com garrafinha de água, né? Igual eu tô aqui, com copinho de água fresco e tal. Eu lembro o comandante falando, olha, pelo amor de Deus, não me caia na besteira de dar água se alguém te pedir, hein? Pô, eu aprendi em Lourenço, se você nega água pra alguém, você morre com a mão fora do caixão. Você pode negar tudo, dinheiro pro cara, mas água não, pô. Né? E por que não podia dar? Porque não tem água para todo mundo. Então, assim, se você dá para um, você provoca uma guerra civil ali por causa de uma água. Todo mundo quer pegar aquela água. E vai ter um alvoroço, e um vai começar a matar o outro para pegar a água do outro. Por causa de uma garrafa d'água. É uma coisa que muitas e muitas vezes na minha vida, quando eu vou tomar uma água, eu penso nisso. Né? Agradecer a Deus assim, pelo privilégio de ter água, que é uma coisa tão banal, tão besta, né? Que a gente não dá esse valor, mas tem gente que não tem. Né? Isso, talvez só numa experiência de pós-guerra, pós-terremoto, que você entende isso. Vê isso daí. Então, isso para mim foi marcante pra caramba. Foi o que fez você crescer. Muito. Realmente aprendeu muito dessas coisas aí. A gente está chegando ao final aqui da nossa conversa com o Marcelo Espanha, grande amigo, gente da melhor qualidade, esse rapaz aqui que é excepcional, profissional e hoje está aí no mercado também.
com um trabalho diferente daquilo que a gente tem feito aqui de esportes, mas ele conhece muito bem. Então, eu queria saber de você o seguinte: que te parece essa seleção brasileira para a Copa do Mundo? Tava tão bom o papo. Então, mas nós temos que falar, tem que perguntar. Todo mundo que eu perguntei aqui, Toninho Taino, Fito, Hélio Souza, rapaz do céu, ninguém acredita. Eu também não acredito, não. Como é que você está vendo aí? A vantagem é que o Brasil só ganhou quando ninguém acreditava. Né? É a única esperança, cara. A única esperança. Mas o nível nosso está baixo, hein? Muito baixo, muito baixo. Eu falo assim, né? A gente tem uma mania, eu acho que o brasileiro não tem humildade. O brasileiro é um povo muito humilde. Mas quando se trata de futebol, o brasileiro não tem humildade. Então a gente tem a mania de pôr a culpa no técnico. Não, porque o Tite ficou lá, não fez nada, depois veio não sei quem, não fez nada, e Sancelotti ganhou uma fortuna para não fazer nada. Eu falo, tá bom, meu amigo, então tá aqui a chave do cofre da CBF para você é o técnico. Quem que é o lateral que você convoca? Não tem nenhum. Me fala, não, já que o Tite é tão ruim, o Ancelotti é tão ruim, quem que é o lateral que você ia colocar para marcar o Mbappé na Copa? Vamos chamar o Daniel Alves com 42 anos preso. Pensa que o atacante que vai vir pedalando para cima de você ali, né? Vai ser Mbappé e desse nível para mais. Vai vir um Dembélé ou Mbappé se pegar a França, né? Vai vir com o Yamal e vai tal. vir um Yamal, um Rodri na Espanha. Tá bom, é para esses caras que você tá falando, tá? Não é pro Brasileirão aqui no... Quem que é o seu lateral esquerdo? Não tem. Quem que é o seu lateral direito? Não tem. Tirando o Casimiro com quase 40 anos. Quem que é o também seu volante? não tem. Quem que é o seu volante? Não tem. Tá. Agora vamos esquecer a marcação. O Brasil tem que ir para cima, tal, tem que ser um time... Papo furado, né? Tem que ser um time... que propõe... que propõe a jogo, beleza. Tá. Quem que é seu 10? Não tem. Quem que é seu 10? Tá, beleza. Quem que é o seu 9? Tipo, deu tudo certo, a bola tá chegando na área. Quem que é o cara que põe pra dentro? Quem que é seu 9? Quem que é o Careca, quem que é o Ronaldo, né? Aí a culpa é do Tite, é do Ancelotti. Cara, a gente tem que entender que a safra é ruim. Faz tempo. A safra é ruim. Faz tempo. Eu digo aqui, Marcelo... Agora, podemos ganhar, cara? Claro. Sempre podemos ganhar, pô. Entre os 8 vai ficar. Podia ter um dia lá que o Vini Júnior... que é um enganador, mas vai. Mas driblador, sofre um pênalti, é gol. Faz... Pode, Rafinha. Pô, você vê o Rafinha jogando no Barcelona? É um absurdo que esse cara joga no Barcelona. É um absurdo. Mas quando põe a camisa amarela, pesa, né? Não sei o que acontece. Sim. O próprio Vini Júnior também. Mas eu digo aqui, Marcelo, o Neymar surgiu no Santos aí em 2008, 2009. Então, nós estamos em 2016, 18 anos. Para mim, não surgiu ninguém igual o Neymar. O último craque do futebol. O Neymar, para mim, é craque, junto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Sim, foi para outro caminho, as coisas são diferentes. Mas nunca mais fizemos o Neymar da vida aqui e queremos ganhar a Copa do Mundo. Eu falo com meus amigos santistas, né? Porque eu sou a favor do Neymar não ir para a Copa. Eu sou a favor eu acho que ele não tem condição. Com uma perna só. Eu vou muito a jogo, me acompanhei no passado, a semifinal do Paulista lá, Corinthians contra Santos. E fiquei bem ali na Oeste Inferior, bem do lado do campo, assim. Ele jogou? Foi 2-1 pro Corinthians. Eu falo, o Mateuzinho roubava a bola dele igual eu roubo do meu filho que tem 7 anos. O Mateuzinho é um bom lateral, mas não é nenhum craque. Não pode ir pra seleção. Assim, chegava 3 metros antes dele. Então, não estou falando que o Neymar não é craque, que ele não pode decidir um jogo. Ele pode. Mas, em um alto nível, numa hoje o Copa futebol do Mundo, principalmente, não pega na bola. Né? Ele pode receber tem que entrar aos 30 do segundo tempo. Se ele bater pênalti, ele vai fazer o gol. Uma falta bem cobrada. Uma falta bem cobrada. Ele ali na entrada da área, sem marcar ninguém, ele pode desequilibrar, ele pode enfiar. Isso ele pode. Isso ele pode fazer. A disposição é o seguinte: o Ancelotti vai armar um time do Brasil para jogar por ele e para ele. Como o Scaloni fez para a Argentina jogar para o Messi. Aí eu mudo a minha opinião. O Neymar tem que ir, ele pode decidir. Agora, se a gente for como o Neymar... Todo mundo está imaginando que é um time normal, onde põe o Neymar lá para fazer beirada e ir para cima. Não vai dar. Os caras vão atropelar ele. Atropelar. Isso eu estou te falando porque eu vi em campo... Tudo bem, tem esse lado seu, está correto. Mas ele desperta medo nos adversários. Uma boa discussão, vamos ver o que vai acontecer. Marcelo Espanha, que prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para participar aqui do City Esportes. Foi realmente um privilégio para nós poder conversar com você, falar tanta coisa aí que a gente podia falar muito mais. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Conte sempre comigo. Sou seu fã, assumido, declarado. Todos os dias, ou praticamente todos os dias te ouço. Praticamente todos os dias. E o prazer estar aqui de verdade. Como eu brigo sempre, pelos cabelos o Marcelinho Espanha, ele já teve mais cabelo. Está novo, mas já está ficando com pouco cabelo. É um problema que realmente eu não tenho, não sofro com isso e a gente fica feliz.
Bom, e com a presença do Marcelo Espanha, nós estamos encerrando o nosso City Esporte desta semana, desta terça-feira. Convido você a continuar conosco, acompanhando a programação normal da City TV, e semana que vem a gente volta com um novo convidado, tá bom? Um abraço, até mais.